Olá, eu sou Mauro Maibrada e eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história com os cursos de música, da UFPE, como todos aqui estão. É um grande prazer falar sobre isso, porque para mim já são talvez mais de 45 anos de convivência com essa história, Então isso me traz muitas recordações nesse momento, inclusive foi bastante difícil selecionar fatos para falar para vocês um pouquinho. Eu comecei na escola, ainda na extensão, que tinha um programa muito forte de extensão dentro da escola, e comecei rapidamente ali pela Rua Benfica e depois nos mudamos para a Rua do Hospício, onde era a antiga Escola de Engenharia. Essa mudança foi muito traumática, porque saímos de um casarão lindo, para uma situação bastante precária, de funcionamento. Contudo, mesmo pensando nessa situação precária que era uma garagem praticamente, que nós ficávamos no andar superior, existiam algumas vantagens de estar nesse lugar, e eu aproveitei bastante essas vantagens durante cerca de 2 anos e pouco que ficamos lá. Recife tinha uma configuração completamente diferente de hoje, e naquelas imediações nós tínhamos 7 cinemas, então era muito fácil sair das aulas e pegar um cinema ali por perto. Nós tínhamos o Veneza, o Astor, o Ritz, o São Luís, o Moderno, o Arte Palácio, enfim, muitos cinemas ali por perto. Nós tínhamos também o Teatro do Parque funcionando, onde a gente podia assistir vários shows, várias companhias passavam por ali, vários grupos tocando passavam por ali, eu lembro de assistir vários eventos ali. E paralelo ali na Rua 7 de Setembro, nós tínhamos também uma grande livraria, que era a Livro 7, que a gente podia sair dali diretamente da livraria, a gente podia ficar lendo dentro da livraria, e isso era uma coisa muito legal. E até hoje eu ainda tenho livros que eu comprei naquela época, na minha biblioteca aqui, com carinho da Livro 7. Então isso, aquele entorno era muito positivo para a escola nesse sentido, tudo era muito pertinho, e a gente podia usufruir dessa realidade do Recife daquela época. Posteriormente, do período de extensão, eu ingressei no bacharelado em música, na primeira turma do retorno do bacharelado, que foi no vestibular de 1980, E nós tivemos uma turma bastante boa, que fez esse primeiro vestibular. Muita gente estava aguardando esse momento desse retorno dos bacharelados, E nós pudemos, enfim, começar o nosso curso. Eu quero lembrar aqui alguns colegas que foram muito próximos naquele período, que entraram comigo. Não lembro quantos, entraram, mas eu quero destacar alguns aqui que eu tive mais contato, Então, assim, um colega que era muito próximo é o Berjo Diniz, que foi professor do Conservatório Pernambucano e também depois, posteriormente, passou a ser professor de violão na Federal da Paraíba, Fernando Assunção, e que se tornou nosso professor na UFPE, Jairo Vaz, que foi e é professor do conservatório, se não me engano ainda, e foi coordenador lá, e tantas funções tantos trabalhos que já desenvolveu naquele órgão, E a minha própria irmã, Heloísa, que também entrou nessa primeira turma e foi nossa professora. Com relação aos professores, nós tivemos uma educação e um caminho muito bem apontado naquela época, no formato em que era o curso, E eu vou destacar 3 professores, mas porque foram muito importantes na minha vida,
Primeiro quero colocar, e é claro, é o professor José Carrion, né, que foi um mentor, além de professor, né? Eu estudei com ele tanto na extensão como na graduação, né? Eu tive um convívio com o Carrion muito próximo, e depois ainda convivi com ele dentro do próprio departamento, antes do seu falecimento, como professor, né? E Carrion era uma pessoa muito especial, né? Era um músico de um talento muito expressivo, né? E um conhecimento profundo da música, né? Ele era violonista, né? Por óbvio que era meu professor, foi violoncelista e também tocava piano, né? E tocava bem. E tinha uma cultura fantástica, né? E era um gentleman, né? E colocou várias questões para mim durante o meu curso que carrego até hoje e que me servem de guia, né? Outra pessoa fundamental que eu quero colocar que eu quero pontuar aqui, né? O professor Jaime Diniz, o padre Jaime Diniz, né? Que foi professor de História da Música e Contraponto, né? Uma pessoa fundamental, um exemplo a todos nós, né? Como inclusive fundador desse curso, né? Padre Diniz foi um exemplo para todos ali naquele departamento, né? Uma pessoa muito afável, muito boa de se conviver, né? Muito dada, né? Ele é uma pessoa que não media esforços para ajudar seus alunos, né? E ele, além de ter sido meu professor, ele estava na minha banca de vestibular, o que deu um nervoso extra nesse dia, né? E a terceira pessoa que foi fundamental na minha vida musical como um todo foi Marisa Rezende, né? Que, além das disciplinas teóricas que eu pude fazer com ela, também me deu um exemplo de determinação, né? De disciplina, né? Porque Marisa sempre nos mostrou esse caminho da necessidade da disciplina dentro da música, e também me iniciou na composição, né? Que me levou a outros caminhos além do instrumento na época, né? Isso foi uma coisa muito importante, né? Com ela eu também comecei a perceber a necessidade da pós-graduação, né? Então agradeço a Marisa todas essas colocações e esses exemplos que eu segui também pela vida toda. Enfim, são muitas histórias, né? Acho que uma pessoa que precisa ser homenageada nesse momento também, embora não esteja mais conosco, é Edson Bandeira de Mello, que não foi meu professor diretamente, mas foi um batalhador incansável por esse curso, pela sobrevivência dos cursos na UFPB. A gente precisa dizer isso, a sobrevivência dos cursos dentro da UFPE e a luta dentro da própria reitoria para a manutenção desses cursos. A gente deve muito a Edson, né? E quero colocar duas coisas que eu participei bastante ativamente dentro da escola, né? Que foi o Encontro às 13, né? Que era um evento muito interessante, né? Diverso, né? Não era só de música, né? Era de artes em geral. Nós tínhamos palestras, tínhamos teatro, isso acontecia semanalmente, uma programação intensa. Então eu participei tanto como espectador, né? E como performer também, que toquei algumas vezes, né? E também a minha participação dentro do Conjunto Instrumental de Câmara, que foi um grupo muito interessante que existiu durante um bom tempo aqui em Recife, que era ligado ao Departamento de Extensão Cultural inicialmente, depois ao próprio departamento. E agradecer nesse caso especial do Conjunto Instrumental de Câmara, duas pessoas com quem eu pude aprender muito também, que apesar de não terem sido minhas professoras oficialmente, foram minhas professoras no sentido mais amplo da palavra, que foram Ilma Lira e Dinara Pessoa. Assim eu quero terminar esse depoimento, né, desejando não só vida longa aos cursos de música, porque nós temos certeza que isso haverá, mas principalmente comemorar 60 anos de lutas, 60 anos de alegrias, né?
e que todos vocês possam lembrar de que essa luta valeu muito a pena, né? E continua valendo. Tá? Parabéns ao FPE pelos seus cursos de música.